Olá pessoal, para vacina contra artrópodes, eu escolhi esse artigo que vai falar um pouquinho sobre como a transmissão vetorial da leishmania anula a imunidade protetora induzida por outro tipo de inoculação, com a inoculação com a agulha. Bom, então os flebotomíneos, eles são dípteros da família Physicodidae, são conhecidos popularmente como mosquito palha, e eles apresentam uma grande importância parasitológica, principalmente pela transmissão de parasitos do gênero Leishmania. Então, diversas espécies de flebotomíneos podem transmitir uma série de diferentes espécies de Leishmania. E uma característica interessante é que o tipo de picada desses insetos, ele favorece diretamente a transmissão do parasito, que é um tipo de picada que forma um pus hemorrágico. No momento dessa picada, o flebotomínio ele regurgita, a forma promastigota metacíclica da leishmania, e junto com as formas promastigotas, esse flebotomínio também elimina uma série de fatores da saliva que também são extremamente importantes e que garantem o sucesso da infecção por esse protozoário no hospedeiro vertebrado. Então, o flebotomínio ele é extremamente importante para a infectividade do parasito. Então, uma série de trabalhos tem relatado que a transmissão da leishmania via flebotomínio induz uma resposta inflamatória local, e isso pode estar bastante associado com os componentes presentes na saliva do inseto. Esses componentes, eles contribuem para o recrutamento dinâmico de neutrófilos. Esses neutrófilos são responsáveis por fazer uma fagocitose inicial dessas promastigotas metacíclicas, e esses neutrófilos rapidamente sofrem um processo de apoptose. Posteriormente, esses neutrófilos, que estão aí sendo apoptóticos, eles serão então fagocitados por macrófagos, que são também recrutados para o local, e então a leishmania consegue passar do neutrófilo para o macrófago, o que aumenta consideravelmente a sua capacidade de infecção, e assim é possível com que haja o estabelecimento dessa infecção inicial nesse pool, nesse local, nessa localização, que é a pele. Então, aquela famosa história do cavalo de Troia. Então, nesse trabalho, eles objetivaram analisar a influência do flebotomínio na eficácia de uma vacina contra leishmania. Então, eles utilizaram camundongo C57BL6, utilizaram um grupo como controle e o outro grupo eles imunizaram com leishmania major, contendo 10 a 4 promastigotas metacíclicos por seringa. Posteriormente, após algumas semanas, esses camundongos eles foram expostos a flebotomíneos infectados ou não infectados com leishmania. Então, um grupo de camundongos foi expostos a flebotomíneos não infectados, e aí eles receberam picadas na orelha desses flebotomíneos, e outro grupo de flebotomíneos infectados com a leishmania major também receberam picadas na orelha. Bom, então, para caracterizar a resposta imune protetora, o que eles fizeram? Eles pegaram os dois grupos de camundongo, tanto o grupo controle quanto o grupo que foi infectado com a leishmania major por seringa. Após esse grupo que foi infectado, ele já ter as lesões cicatrizadas, eles pegaram esses animais e desafiaram com picadas de flebotomíneos infectados com leishmania major. E aí, o que eles observaram? Que os camundongos, que tinham a lesão cicatrizada e que receberam picadas infectantes, até 3 dias após dessas picadas, eles tiveram um aumento significativo no infiltrado de células TCD4 nas orelhas, em comparação com aqueles que não tinham recebido a infecção previamente. E 7 dias após o desafio, o número de células TCD4 nos camundongos curados aumentaram dramaticamente em relação aos controles.
Um teste realizado foi a reestimulação das células da derme com antígeno de Leishmania major. Então, o local da orelha do camundongo, onde o flebotomínio realizou o repasto infectante, eles extraíram e realizaram uma reestimulação dessas células da derme in vitro com a Leishmania major. E aí, o que eles verificaram? Que houve um aumento significativo na população de TCD4 local e um aumento dessas TCD4 produtoras de interferon. Então, a resposta de interferon aumentou gradualmente com o passar do tempo nessa localização da derme desses camundongos. É importante mencionar que quando a reestimulação antigênica das células T das orelhas dos camundongos foi feita com os animais que foram curados, mas que foram expostos à picada de flebotomínios não infectados, houve também um aumento de células TCD4 e essas células TCD4 específicas para a leishmania e produtoras de interferon, sugerindo que essas células efetoras tem a capacidade de migrar rapidamente para os locais de inflamação tecidual, mesmo sem a presença específica do antígeno novamente ali. Só a picada do flebotomínio já fez com que essas células rapidamente migrassem para o local, né, de inflamação. Então, aqui é só mostrando a carga parasitária por orelha dos animais, o grupo controle comparado com os animais curados que receberam desafio com o flebotomínio, com a picada de flebotomínio infectante. E é perceptível que a infecção primária, ou seja, os camundongos que receberam a infecção primária e foram curados e posteriormente receberam o desafio do flebotomínio, apresentam um nível menor de parasitos na orelha quando comparado com o controle. Para o ensaio vacinal, eles utilizaram a Leishmania major inativada. Os camundongos foram vacinados 3 vezes com intervalo de 2 semanas e posteriormente, após 12 semanas da cicatrização das lesões primárias, eles foram expostos a flebotomínios previamente infectados. Após 4 semanas da exposição ao flebotomínio infectado ou da inoculação por agulha, a carga parasitária na derme da orelha dos camundongos foi avaliada. Então, os camundongos que tiveram as lesões primárias curadas, eles tinham uma carga parasitária muito mais controlada com relação à picada dos flebotomínios. Então, quando eles eram desafiados por picadas de flebotomínios e picadas infectivas, eles tiveram uma carga parasitária menor. Agora, os camundongos que receberam a vacina, ou seja, receberam a leishmania inativada, eles não tiveram uma proteção significativa contra a transmissão via picada de flebotomínio. Eles avaliaram também o infiltrado inflamatório com relação à persistência e manutenção de neutrófilos no local da picada. Então, quando eles avaliam as células dérmicas da orelha de camundongos que não foram expostos nem à vacinação nem à picada de flebotomínios, e aos camundongos que foram expostos tanto à vacinação ou à picada de flebotomínio, eles verificaram que esses camundongos que foram desafiados, eles apresentaram um recrutamento significativo de neutrófilos dentro das 24 horas pós desafio. Além disso, eles verificaram que os camundongos que foram picados por flebotomínios mantiveram esse infiltrado de neutrófilo no local da inoculação entre 3 a 8 dias pós-inoculação. De forma bastante interessante, os camundongos que tiveram a depleção dos neutrófilos tiveram um aumento da eficácia da vacina inativada. Então, depois de várias análises de experimentos independentes, eles verificaram que os camundongos que foram vacinados com a leishmania inativada mostraram uma redução significativa na carga parasitária quando eles tiveram a depleção dos neutrófilos em comparação com camundongos que foram vacinados e não tiveram essa depleção. Corroborando com o fato de que o aumento de neutrófilos que ocorre por causa da picada do inseto
corrobora significativamente para a efetividade da leishmania. Então, quando esses neutrófilos eles são eliminados, né, você não tem esse recrutamento de neutrófilos, você tem uma diminuição significativa da carga parasitária desses animais. Os resultados desse trabalho trazem à luz o conhecimento um pouco mais sobre a eficácia da imunidade protetora geradas por diferentes formulações de vacinas, isso em contrapartida e em comparação com o desafio dos flebotomínios. Além disso, reforça a importância de se utilizar e de se empregar modelos de desafios natural para avaliar formulações de vacinas contra a leishmaniose e reforça a inclusão de moléculas específicas de transmissão natural, como, por exemplo, componentes selecionados da saliva do flebotomínio ou mesmo componentes relacionados ao gel secretor de promastigotas, que devem ser pensadas para serem inclusas em uma formulação ideal de uma vacina anti-leishmania. Muito obrigada pela atenção.